aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende a como analisar um gráfico, você aprende a como entender a movimentação do gráfico de forma lógica e racional. Fazendo uma marcaçãozinha aqui, para eu entender essa região. Você que está chegando agora aqui, se inscreve no canal, ative o sino de notificações para que você fique a par de todas as aulas que nós temos aqui. Todos os dias, às 18 horas e 15 minutos, eu subo aulas aqui inteiramente grátis para você aprender mais sobre análise gráfica, para você desenvolver em você mesmo como saber analisar o gráfico, como saber operar o gráfico, como você interpretar melhor o gráfico. Por exemplo, aqui nessa região, além de ver todo um contexto, eu estou usando o volume a meu favor. Por exemplo, como utilizar o volume, como saber ler o volume, como saber interpretar o volume no gráfico. Se você souber utilizar o volume nas regiões lucrativas do gráfico, que são os pontos de suporte e resistência, as coisas vão ficar sempre mais tranquilo para você poder operar. Como agora. Agora eu vi nessa região o quê? Eu vi contexto gráfico junto com região e movimentação. Quando eu traço aquela linha, eu vejo um ponto de equilíbrio ali. Só um minutinho para fechar, fechou. Eu vejo um ponto de equilíbrio ali. Quando eu vejo esse ponto de equilíbrio nessa região, eu fico esperando o movimento do gráfico. Chega aqui o Price Action, me mostra o quê? Possibilidade de continuação de queda. O volume me dá aval. Nesse sentido, o que eu faço? O filtro, chamado volume, ou volume financeiro, me ajuda a fazer o quê? A trabalhar em conjunto com o movimento e o contexto do gráfico. E aí eu não tenho outra coisa a fazer senão entrar vendido juntamente com o movimento do gráfico. Então olha que interessante, a primeira coisa é eu entender um gráfico bom para operar. Abri a plataforma, comecei a analisar gráfico bom para operar. Como é que eu sei que é um gráfico bom para operar? É um gráfico que mostra liquidez, que mostra movimentação, essa movimentação técnica que eu sempre falo para vocês. Entendi o gráfico fazendo movimentação técnica, eu vou marcar as regiões. Por exemplo, aqui é uma região de resistência, aqui é uma região de resistência, aqui é uma região de resistência. Se o gráfico já trabalha com preço nessa região, já saiu de uma região de suporte, está buscando resistência, ou seja, saiu de região de demanda, foi para a região de oferta e começa a mostrar o poder de venda, eu espero acontecer um padrão. Dentro do padrão, vejo o volume ao mesmo tempo e faço minha análise e minha negociação. Entendeu? Porque aqui é uma região lucrativa. Aqui é uma região lucrativa. Eu tenho que ter a disciplina para guardar essa movimentação. Sobre essa questão de padrão de candle, eu deixo um e-book aqui inteiramente grátis para você fazer download, baixar e aprender. São 36 páginas onde você pode aprender vários tipos de padrão de vela, que é um padrão de reversão para você fazer suas negociações, utilizar no padrão de entrada. E como que você faz o download? Você vai entrar no meu canal do Telegram, que está aí no banner do canal ou no link da descrição. Na hora que você entrar, vai ter a mensagem fixada. A mensagem fixada vai estar nas postagens, no plano de postagens vai estar assim, mensagem fixada. Tá? Nessa mensagem fixada é só você clicar aqui. Se você clicar no X, vai apagar e não vai abrir nunca mais isso para você. Então você tem que clicar aqui na mensagem fixada. Eu falo todo dia, clique na mensagem fixada. Clicou na mensagem fixada, vai abrir a janela onde vai ter dois links para você utilizar para fazer o download. E aqui dentro, o que você vê do canal do Telegram? Resultados dos alunos. Aluno mandando resultado logo cedo. Aqui é o Anderson. Bom dia, mestre, estou mudando meus hábitos, seguindo o mestre, acordando cedo. Rapaz, que bom exemplo, hein? Para fazer meu trade.
estou limitando entradas de 5, ganhou, perdeu, paro, 4-1, ó. Fica com Deus, bora tomar um café da manhã. É isso aí, cara, é isso aí, a vida é assim. Aqui o Geilson mandando um 6-3, mandando sua sequência. Aqui o Djalma mandando, bom dia professor, análise gráfica é vida, Deus abençoe você e sua família. Para começar o dia assim, meta do dia batida. Estou trabalhando um pouco de alavancagem, tenha uma ótima quarta-feira abençoado por Deus. É isso aí, Djalma, segue o plano. Aqui o outro aluno que eu esqueci o nome, sem o nome aqui eu não lembro. Aí, Cadu, fechando 6-2, altamente lucrativo em OTC. Análise gráfica é vida. Pessoal, vem para o treinamento. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Eu já sei quem é o John. O John, eu lembro que eu li o John escrevendo isso. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Tá vendo? Olha o recado do aluno aí, você que está aqui no canal do Telegram. Olha o que ele diz. Quanto mais ele estuda, mais ele aprende. É isso aí, John. Segue o plano. Aqui é o Lucas. Boa noite, Cadu. Mercado meio turbulento essa noite, mas como sempre esperando os melhores momentos. E tá lá. Uma entrada no meio do dia e outra à noite. É isso aí. Fechou aqui. Uma entrada no meio do dia e outra na noite. Só tomando decisões pragmáticas. Fica com Deus, mestre. Depois eu levo um vinho de 100 anos para você de presente. É isso aí, Lucas. O Lucas que é lá de Nova Trento, a terra do vinho. Então assim por diante, ó, você pode entrar aqui, você vai ver resultados dos alunos, ó, alunos mandando bem, você vai ver os links das aulas do YouTube, então você pode acompanhar os alunos, aprender com eles também. Caso tenha alguma dúvida, caso você pense assim, eu quero ser como esses alunos aí, ó, fazendo minhas entradas, fazendo meu saque, aprendendo, seguindo, você pode mandar um direct para mim no meu Instagram, caso você tenha alguma dúvida e queira saber alguma coisa a mais. No link aqui, na bio do meu Instagram, tem o link da página de treinamento e tem meu WhatsApp no rodapé também. Assim como aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Se você tem alguma dúvida, o treinamento ainda está com 60% de desconto, não sei até quando eu vou conseguir segurar isso. E quando você faz o acesso e entra no treinamento, o seu acesso é para a vida toda, vida toda. E o Tira Dúvidas é direto comigo. Qualquer dúvida que você tiver, sou eu mesmo que vou te responder, sou eu mesmo que vou fazer os ajustes necessários, né, para que você entenda melhor o que está acontecendo no gráfico, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui, vamos abrir um outro ativo. EuroJPY trabalhamos, EuroGBP. EuroGBP. Ó, vou traçar, que nem eu fiz o outro gráfico, vou traçar aqui uma linha, só para você entender algo que eu vejo no gráfico. Então, tracei uma linha aqui só para você entender, para entender as regiões. Região lucrativa, região lucrativa? É uma região lucrativa. Agora, o que eu preciso? Eu preciso ver padrões acontecendo nessa região. Olha como o gráfico está volátil. Muita volatilidade na região, o gráfico pode buscar regiões acima ou abaixo, como aqui, ó, ele já veio aqui e já começou a fazer um trabalho nessa região. Agora ele já começa a fazer rompimentos, começa a buscar essa outra região. Olha como eu estou seguindo o que o gráfico está fazendo. Analiso o volume, faço uma análise aqui do volume da região, consigo entender o quê? Que o gráfico vai ficar aqui para cima. Entrei um pouco atrasado, mas creio que vai dar bom. Aí muita gente vai falar assim, Cadu, você identificou o que o gráfico está fazendo? Sim, identifiquei o que o gráfico está fazendo. O gráfico está aqui numa tendência de alta e ele está aqui nessa região. Aí você pode dizer assim, Cadu, mas vem cá. Olha como é a análise gráfica, como o pessoal não entende de análise gráfica. Por que eu falo para você que o volume ele é o poder da causa do efeito gráfico? O volume ele me mostra uma causa financeira para que o gráfico me demonstre um efeito. Então as técnicas que eu utilizo dentro da análise gráfica, o volume é um filtro. E como eu utilizo o filtro em regiões lucrativas? Sabendo e entendendo a análise gráfica. Não é simplesmente olhar o volume. Tá lá, ó, entrada mais que perfeita. Eu vou explicar isso para você. O que está acontecendo com o gráfico? O gráfico está fazendo aqui uma tendência de alta.
Gráfico chegou em região de oferta. Chegou em região de oferta. O que acontece com o gráfico em região de oferta? Ele começa a cair, começa a fazer movimento de queda. Aí ele faz um candle desse, ó. Esse candle aqui é um martelo? Não, não é. Aí o que aconteceria aqui? Muita gente entraria o quê? Vendido, porque vai olhar o quê? Ele vai olhar o volume e vai falar assim, olha o tamanho do volume, eu vou entrar vendido. Volume é um filtro que liga a causa ao efeito. O gráfico está trabalhando em alta. O gráfico está trabalhando travado. Tem confluência um volume desse numa região como essa? Não. Este candle aqui, ó, este candle aqui é um candle de correção, é um candle de fraqueza. Mas que volume é esse, Cadu? É a absorção do mercado que está tendo nessa região aqui. E aí, a entrada aqui é de compra, como eu fiz. Ah, Cadu, mas o gráfico não vai descer? Ele pode continuar descendo, tanto é que olha o movimento que ele fez. Ó. Por quê? Porque está entrando força de venda no mercado. Porém, nessa região, ele é uma absorção. Então, o gráfico, o volume vai me mostrando regiões de absorção, regiões de exaustão, regiões de força, regiões de fraqueza. Ele é um filtro poderoso na hora de operar. Há quem diga, ou a filosofia da análise gráfica, se assim eu puder dizer, que um profissional não opera sem volume. Tá, OTC não tem volume? Não, não tem. Eu preciso necessariamente do volume para operar? Não, não precisa. Mas o volume faz uma diferença quando você consegue entender o que é análise gráfica, o que é um contexto e como aplicar o volume de forma correta. Lá no treinamento a gente vê isso de forma profunda. Por quê? Porque você precisa entender todos os setores da análise gráfica e o volume é um filtro para essa entrada. O volume, gente, ele não é indicador. Ele está nas plataformas como indicador, mas ele é uma ferramenta. Por que ele é uma ferramenta? Porque volume não tem não tem configuração. Tem muita gente que pergunta para mim assim, Cadu, como que eu configuro o volume? Não tem configuração. O volume ele se forma de acordo com o gráfico. Ó. Candle de alta de baixa entrando com força, ó o volume crescendo aqui. Ele se configura de acordo com o que acontece nas negociações em tempo real. Então ele é uma ferramenta, ele não é um indicador. Ele mostra para mim a força do ativo naquela região ou a fraqueza do ativo naquela região dentro do contexto. Aí o que acontece? O camarada vê volume, vê um volume como esse e fala assim, nossa, ó, volume de baixa crescendo, volume de baixa aqui crescendo, olha o tamanho desse pavio empurrando o candle para baixo, eu vou entrar vendido. E aí ele toma um loss e não sabe por quê. Porque o volume é um filtro do padrão da causa-efeito. Se ele tiver em contexto, ele é um volume que me mostra algo a fazer. Se não tiver contexto, ele não me mostra nada. Não tem nada para fazer. O que acontece com muitas pessoas é querer achar a entrada em qualquer lugar. O que você tem que fazer é o seguinte, aprender como utilizar o volume nas regiões lucrativas do gráfico em suporte e resistência. Se você souber utilizar o volume nas regiões lucrativas do gráfico em suporte e resistência, pronto. Você já tem acesso a um filtro, a uma ferramenta que te ajudará muito em conhecimento gráfico. Compreendeu? Aí você pode utilizar um padrão de vela, que seja um padrão de reversão ou que seja um padrão de continuidade, mas que seja um padrão de entrada. Que seja um padrão que diga para você assim, olha, eu estou entrando no ativo tranquilo. Por quê? Porque todos os setores da análise gráfica me mostram que tem entrada e o volume me dá aí um filtro de entrada tranquilo. Então isso traz o quê? Segurança no seu trade, traz confiança, confiabilidade. Ah, Cadu, mas eu não gosto de usar volume. Eu acho que esse negócio de volume não tem nada a ver, não. Eu não quero usar. Tranquilo. Não é necessário a utilização do volume. Porém, contudo, todavia, vai faltar um filtro que pode te ajudar muito nas suas negociações, tá bom? O que eu estou dando aqui é apenas conselho. E todo mundo diz que se conselho de graça fosse bom, ele não seria de graça, seria vendido. Eu procuro orientar aqui no YouTube de forma gratuita com ótimas dicas. Quem aceita e quer aprender, aprende e vida que segue.
Quem acha que também não vale nada, não vai mudar a sua vida em nada, não vai te orientar em nada, ótimo, tranquilo. Você tem que absorver o que é bom para você, o que ajuda você no seu dia a dia, para que você pratique os seus trades. Compreendeu? Agora eu repito, tecnicamente, um profissional utiliza volume. Por quê? Porque o gráfico ele é formado de preço. Para o preço ter um resultado gráfico, ele precisou ter uma causa. Ele tem uma causa. Ah, o preço subiu. Por que o preço subiu? Ué, tem uma causa. Por exemplo, a saca de arroz aqui na minha cidade, estava conversando aqui com meu vizinho, subiu. Por que subiu? Por causa das chuvas de janeiro que foram muito altas aqui em Santa Catarina. Ou seja, teve uma causa que gerou um resultado, que gerou um efeito. Então, o volume, ele é a causa do efeito do gráfico. É simples, é simples. Eu trabalho com preço, porém existe uma causa que me motiva a ver o que o preço está fazendo. Se o preço está fazendo a mesma coisa que a causa do movimento está fazendo, opa, tem uma lógica no movimento. Compreendeu? Eu acho que exemplo mais simples que isso é difícil, né? Porque eu gosto de usar a analogia dessa forma para você entender. Vamos lá? Operamos euro JPY, operamos euro GBP, euro USD. Vamos lá para o euro USD. Olha só a queda do euro USD, gigantesca. Cadu, quando tem uma queda dessa é só entrar? Não, eu não faço entradas assim. Não tenho porquê. Vamos para o GBP-JPY. Então, GBP-JPY, ó, gráfico também caindo, 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 caindo. Olha que movimentação, né? Olha só, queda, voltou, queda, voltou, queda. Também, por enquanto, não vejo nada no GBP-JPY. USD-JPY. USD-JPY, olha o que o gráfico está fazendo aqui em USD-JPY. Um pouco parecido com aquela movimentação, né? Um pouco parecido com aquela movimentação. Entra a pressão na região aqui. Porém, o gráfico não está conseguindo manter aquela pressão. Essa região aqui é uma boa região, mas eu preciso que tenha um padrão mínimo aqui na região para eu entender se essa região é boa para correção ou não. Eu entrei aqui na correção, gente, mas eu vou falar para você, eu não estou muito ligado que vai haver uma correção não, por causa dessa região aqui, ó, tá? Por causa dessa região aqui. Não é nem por causa dessa região aqui, porque essa região aqui, ele já tinha tocado com um pavio. Aí ele começou a buscar uma região mais acima. Então essa região aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque o gráfico está contra uma tendência grande. Ele está contra uma tendência grande, está deixando muito pavio, muita agitação no mercado, muita volatilidade. Quando eu olho o histórico, eu vejo um volume gigantesco jogando o preço para baixo. Eu vejo uma causa de movimentação, o porquê dessa movimentação. Quando eu chego aqui no ativo, essa região aqui, ó, para mim, ela já é uma região que ficou para trás, pela força empregada aqui no movimento. E aí eu fico de olho nessa outra região aqui acima. Entrada perfeita, né? E olha que interessante, quando eu fico de olho nessa outra região aqui acima, que é essa região aqui, ó, eu tenho tanto essa região mostrando para mim o preço, como eu tenho essa outra região mostrando o preço. E quando eu olho a causa da movimentação, por que o gráfico está trabalhando, eu vejo um histórico que me dá um ensejo de uma força gráfica que eu ainda posso continuar vendendo nessa região. Mas vou te dizer, a hora que o gráfico perder essa região aqui, ó, porque dá uma olhada, ó, vou desenhar aqui para ficar claro para você. A hora que o gráfico perder essa região aqui, ó, de equilíbrio, ele vai subir com o preço. Só que enquanto ele não perder essa região de equilíbrio, eu penso em venda. Eu penso em venda e foi o que eu fiz. Gráfico com muito pavio, com muita força, com muita volatilidade, os mercados despencando. Essa semana teve uma notícia que chacoalhou o mercado mundial, principalmente o dólar, que foi justamente aquele banco americano
né, quebrando e anunciando que não ia pagar ninguém. Isso deu uma chacoalhada no mundo, principalmente no dólar, né, na variação cambial. Você viu que a maioria dos gráficos cambiais aqui estão caindo, porém, para nós que somos traders, a gente que faz trade, a gente que trabalha no ganho tanto na variação cambial de alta como na variação cambial de baixa, isso para nós não tem problema nenhum, porque o gráfico subindo ou descendo eu estou ganhando. Agora o problema é aquelas pessoas que têm aporte em ações de empresa, aquelas pessoas que trabalham com buy hold, né, compra, segura, aí sim, né, às vezes perde muito dinheiro, às vezes ganha muito dinheiro, então é uma incógnita. Por isso que eu prefiro o mundo do day trade. Eu sei o que o gráfico está fazendo, eu sei que o gráfico está fazendo naquele momento, então eu utilizo o trade ao meu favor. Quando você sabe como utilizar o volume, e você tem que aprender como analisar o volume nas regiões lucrativas em suporte e resistência. Se você entender o contexto, agora vem uma dica aí de professor para você. Você que é do treinamento já sabe muito bem isso, mas você que não é do treinamento, você que está aqui no YouTube. Quando você entende o contexto gráfico, você vai começar a entender algumas regras. Algumas pessoas perguntam para mim, professor, o que é um contexto gráfico? Contexto gráfico é um conjunto de regras que vai te dar um aval para tomar uma decisão. Imagina uma esteira de uma empresa, né, uma esteira de serviço. Então a esteira passa aqui, o produto vai passando nessa esteira, não é assim? O produto vai passando nessa esteira. Ele vai passando em vários setores, passa no setor 1, passa no setor 2, passa no setor 3, passa no setor 4, chega no setor 5, ele é embalado. Se ele apresentar um problema aqui no setor 2, o que acontece? Esse produto é retirado e ele vai para uma manutenção, remanufaturamento, eu não sei qual é o procedimento correto, mas ele é retirado ali da esteira. Agora, se esse produto ele passa na primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, a cinco etapa, ele já pode ser embalado e vendido. O que eu quero dizer com essa analogia? Aprendi isso com o meu mestre, né? Fazer as parábolas. O que eu quero dizer com isso? Que a análise gráfica, o contexto da análise gráfica nada mais é do que você pegar todas essas regras, setor por setor, e validar. Gráfico está trabalhando em contexto, gráfico está fazendo a movimentação correta, validado. Gráfico chegou na região correta, validado. Gráfico está fazendo a tendência a seu favor, validado. Gráfico fez um padrão de vela a seu favor, validado. Gráfico mostrou volume como filtro, validado. Então o que você pode fazer? Negociar. Então quando me perguntam o contexto, é essa validação de cada setor que nós fazemos na análise gráfica. O conjunto desses setores da validação te dá o contexto. É como eu falei ontem para um aluno. Se eu ler uma frase de um livro, você vai entender o capítulo? Não, né? Se eu ler uma frase do livro, eu ler um capítulo, você vai entender o livro? Não. Então o que você precisa fazer? Você precisa ler aquela frase, você precisa ler o capítulo e você precisa ler todos os capítulos para entender o quê? Entender o livro. Ou seja, é um conjunto de regras que você vai fazer com que você entenda todo o contexto. Análise gráfica é a mesma coisa. E aí o que acontece? O volume ele faz parte desse contexto. Por quê? Porque eu vejo o gráfico, primeira coisa que eu vejo o gráfico. Depois eu vejo região que o gráfico está trabalhando. Região. Definir. Eu já sei o que eu preciso. Eu vou olhar tendência. Vi tendência. O que eu preciso fazer? Agora eu preciso ver o quê? O candle na região, a vela na região. Pronto. Como é que eu vou validar a minha entrada? A causa e o efeito. Como assim, Cadu? Toda causa tem um efeito. Se o volume mostra uma causa, o efeito está aguçando os meus olhos na visão, e está tudo funcionando dentro da regra para que haja negociação, o que eu vou fazer? Vou fazer a minha entrada. Então, o filtro de volume é um grande desfecho do contexto. As pessoas que conseguem compreender todo o contexto e entender essa forma de analisar, esse método de analisar o gráfico, gente,
Vou falar um negócio para você. Tomar um loss é exceção. Exceção. Você pode ver que eu subo aula todos os dias, né? Às vezes eu opero antes, às vezes eu opero depois para mim também. Depende do dia, depende de como é que está o gráfico. Por exemplo, então todos os dias eu subo aqui aula para você. Eu procuro fazer 3 entradas no mínimo, como eu fiz agora aqui, ó. Euro JPY, entradinha de venda, Euro GBP, entradinha de compra, USD JPY, entrada de venda. Por quê? É o máximo que eu preciso fazer no dia. Pronto, bati a meta aqui na minha sessão neste momento. Ótimo. Quando é que eu vou passar de 3 operações? Quando, por exemplo, eu tomo um loss. Aí o que eu faço? Eu faço mais uma entrada, geralmente com 2 taxas ou 3 taxas, para eu zerar aquele loss e me manter dentro do meu gerenciamento. Esse é o meu gerenciamento. Agora, tomar um loss, eu posso tomar. Agora, 2, 3, gente, se você utilizar a análise gráfica dentro desse contexto, souber utilizar o volume do que está acontecendo na causa do movimento ali, do efeito que o preço te mostra, cara, moça, eu estou falando do fundo do meu coração. É difícil você não ser consistente, a não ser que você não nasceu para o negócio, a não ser que você não tenha uma capacidade pessoal de se desenvolver, você não tem uma capacidade pessoal de se controlar e manter uma disciplina. Aí é outra coisa, se você tem problemas psicológicos, você não é uma pessoa, vamos dizer assim, centrada ao ponto de entender e conseguir praticar e executar aquilo que é certo, aí é uma dificuldade pessoal, no desenvolvimento pessoal, que você vai ter que conquistar. E todo mundo conquista. Quem quer, consegue. Quem planta, colhe. Quem se dedica, vai lá e faz. Você sabe de várias histórias de limitações de gente aí do mundo inteiro, mas quando eles querem, eles fazem. Eu sempre lembro do Usain Bolt, né, aquele corredor de 100 metros raso. Ele treinou 15 anos da vida dele para correr abaixo dos 10 segundos e em 10 segundos ele resolveu aquilo que ele treinou durante 15 anos. Então, o gráfico não é da noite para o dia que alguns vão aprender. Porém, quando você entender tudo que eu estou falando aqui, é uma coisa surreal. Vocês viram aqui eu mostrando os alunos. Vocês viram os alunos ali? Antes de ir para o trabalho fazendo quase R$1.000, batendo meta em cima de meta. Bom, eu nem preciso ficar falando muito, né? Eu sempre mostro para vocês os alunos aqui, eles estão sempre aqui no chat conversando, batendo um papo. Eu só espero que você entenda a importância desse filtro chamado volume e aprenda como utilizar o volume, como analisar o volume nessas regiões lucrativas do gráfico. Como aplicar o volume nas regiões lucrativas do gráfico em suporte e resistência. Isso vai te ajudar muito, porque faz parte da análise gráfica, vai te ajudar a entender e compreender o melhor ponto de entrada, o melhor ponto de venda, para utilizar um padrão de vela, para utilizar um padrão de entrada. Dessa forma, você vai saber ler o gráfico, você vai saber interpretar o gráfico com esse filtro chamado volume, que eu assim utilizo e os profissionais também da análise gráfica assim utilizam, tá bom? Se você quiser ser como aqueles alunos que eu mostrei no início, se você quiser realmente aprender de verdade, sair desse marasmo de ficar perdendo dinheiro para corretora, de ficar no 0 a 0, não saber o que está acontecendo, vem para o treinamento, você será muito bem-vindo, aproveite esse baixo custo, que eu costumo dizer que é pão com manteiga, você vai ter o seu acesso para a vida toda no treinamento, vai receber todas as atualizações, vai fazer parte de tudo e também vai ter o Tira Dúvidas direto comigo, tá bom? Aqui no YouTube eu tenho aulas todos os dias, às 18 horas e 15 minutos, acompanhe aqui o YouTube, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Aqui eu deixo super dicas para você, vai acompanhando, vai tendo tempo de tela, você pode ver com os alunos aqui, todos os alunos do treinamento acompanham todas as aulas do YouTube, porque isso vai dando tempo de tela e tudo que é teoria ou técnica, eu aplico aqui nas aulas do YouTube. Então o aluno que está estudando, ele já começa a entender, pô, eu sei o que o professor fez ali, eu vi o que o professor fez, eu sei o porquê ele fez aquela entrada, e isso vai clareando muito a mente, tá bom? Entra lá no canal do Telegram, baixa seu e-book para você estudar, e eu quero ver você crescer, se desenvolver e não depender de ninguém, para você por mérito próprio crescer em conhecimento e sabedoria, tá bom? Então eu te vejo amanhã numa próxima aula, te vejo amanhã num próximo trade. Fica com Deus. Fui.